noite, pessoal! Boa noite O para Cris todo já está mundo. comendo! Nós nem começamos a prosa ainda, Cris! É como sempre o Cris, o menino, gente! É verdade, gente! Nervoso! Gente, aqui, Gente, a live é de comida, nem começou a live, ele já está com a boquinha cheia. já tá com a boquinha cheia. Isso é que é prosear e comer, hein? Tem coisa melhor não, né? Bom demais! Gente, obrigada por estarmos aqui mais uma vez. Guilherme, Marli, Paula Fernandes já chegaram aí para nos prestigiar. Muito obrigada. Obrigada. E nós estamos aqui esperando as outras pessoas chegarem, mas vocês recebam o nosso abraço, o nosso carinho. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo carinho, pelo apoio. Sejam muito bem-vindos. É sempre sexta-feira aqui conosco, nos dando a honra de tê-los aqui conosco, né? Um prazer ser Psicanálise do Campo sextando com todos vocês. Verdade, gente. Sextando, comendo e proseando. É isso mesmo. E hoje a nossa live tá uma delícia, literalmente falando. Aham! De dar água na boca. Dá água na boca. Nós trouxemos hoje 4 histórias de pratos que estão nas nossas mesas, nas nossas casas, que é a... Não vou contar, não, né, gente, que cada um vai falar, vamos deixar de surpresa para a última hora, mas são 4 pratos que com certeza está na mesa de nós brasileiros. Verdade! Nós amamos. E a gente trouxe o quê? A questão da comida, que ela está muito ligada com a nossa primeira fase da infância, né, gente? É verdade. A fase oral, que é desde que nós nascemos até por volta de 1 ano e meio, onde a gente vai fazendo o quê? O reconhecimento desse mundo externo através dessa oralidade, das coisas que a gente vai colocando na boca, nós vamos conhecendo o mundo, interagindo com a nossa mãe, é literalmente conhecer o mundo pela boca. E se a gente for parar um pouquinho para pensar como é importante essa fase na vida da gente, logicamente, a primeira, mas olhem para vocês verem. Santa Ceia, eles estão reunidos, o quê? Numa mesa, e tem o que lá? Comida. Pão e vinho. Pão e vinho. Nós nos reunimos no Natal, no Ano Novo, com a mesa farta. A família aos domingos, geralmente quem tem filhos casados, todo mundo volta para a casa da mãe, ou então junta num churrasco, mas sempre vocês verem que a comida está ali nos rodeando nos melhores momentos da nossa vida. Não é verdade? É bom demais. E se a gente também for olhar, a maioria dos vícios também ficam na fase oral, né? Que é pessoa com compulsão alimentar, pessoas que fumam, pessoas que bebem, né? Às vezes até de um jeitozinho assim mais engraçado, mas a pessoa que é mais fofoqueira é uma coisa da oralidade, né? Pessoa que fala mais. Então, assim, você vê que a oralidade tem muita significância na nossa vida, né, adulta. E justamente porque foi a nossa primeira fase, não é verdade? Verdade. Então, ela é muito importante nesse nosso relacionamento interpessoal, intrapessoal. Ela está voltada para grandes partes, grandes questões das nossas vidas. Isso também. Oi? O alimento também é um signo do amor, né? Sim.
Pois é, quando você fala sobre essa fase oral e tudo mais, né? Esse aconchego da mãe trazendo o alimento para o bebê. Primeiro ele quer saciar a fome e tudo mais, mas depois fica lá naquele aconchego da mãe e tudo mais. Então é o primeiro símbolo de amor que a criança tem, quer dizer, que nós temos, né? É esse alimento materno, gostoso, que vem envolvendo a gente assim de uma forma por completo, né? Tanto saciando a fome, quanto também a nossa carência, né? De afeto, de se sentir querido, aconchegado, aquela coisa gostosa assim. Então, alimento é um signo do amor. É porque a gente sacia a fome física, mas também a fome emocional, né, Rose? Verdade, a fome emocional. E para a gente começar a ver as guloseimas, as histórias que nós trouxemos para vocês hoje, eu vou chamar o doutor Cristiano. Qual é o prato que a gente adora normalmente, brasileiro? Tá, dá água na boca. Simone! Olha. Oi! Calma aí. O Cris todo dia nos presenteia com música. Mas eu vou falar uma coisa. Hoje não é ele que vai preparar. Hoje nós vamos só escutar, ó. Eita! Guia de viola. Tem a ver com esse ritmo. Ai, é verdade. Aí, Cris, em sua homenagem. Olha, agora deu fome. Eita! Para receber ele, receber esse moço arretado de bom, um prato gostoso, nada melhor do que uma moda, né, gente, de viola, lógico. Eita, se não é? Cristiano Alves. Vamos lá, Cris. O que você está comendo de gostoso aí, Cris? Conta pra gente qual que é o prato e qual que é a história desse prato gostoso aí. Gente, eu vou falar uma coisa. Esse prato aqui, ele tá muito ligado a Inconfidência Mineira, antes da Inconfidência Mineira, está muito ligado na versão dos portugueses do descobrimento do Brasil, apesar que a história fala outra coisa, né? Que o Brasil já era dos índios, mas descobrimento pelos portugueses, porque na exploração das Minas Gerais, do Sudeste, Centro-Oeste, tinha os bandeirantes que faziam tropas através dos tropeiros para avançar, alavancar, adentrar mata adentro, território adentro, ia pelas Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e por aí vai, esse Brasil afora. E aí o tão chamado prato tropeiro. Olha que delícia. Então, eu vou falar... Quanto mais você fala, dá fome. Aqui, então... Muito bom. Se eu fosse vocês, eu comia. Quem que fez? Esse aqui, eu fiz aquele junta tudo, sabe? Aquele videotape. Eu fiz aquele Unidos Venceremos, então... Fui eu. Então, mas tropeiro, isso mesmo. Mas, na realidade, é o feijãozinho, quem gosta da pelinha, aquela pele seca, o bacon, aí vai os temperos típicos, né? De cada região, mas normalmente é alho e sal, né? A gente pode colocar uma calabresazinha, né? Aquela farinha gostosa de mandioca. Tem farinha agora de piqui, que fica gostoso também. Farinha do piqui? Né? E aí vai. Ai, é uma delícia. Alguém vai ficar louco com isso. Aquele tocinho de barriga, sabe, Rose? Aquele tocinho. Não, Rose, cadê o seu? Ai, meu Deus. Nossa, cadê a Rose? Não, gente. Não, Rose, para com isso. É pra matar. Não, você vai comer. Tô parando. Não. Sério isso, gente. Olha isso aí, pessoal. Não acredito. Assim não vai. Que é isso? Ai. Deixa eu molhar a palavra aqui, que secou agora. Mas o feijão tropeiro é um prato típico do Brasil, né? Feito principalmente com feijão, carne seca, toucinho, farinha de mandioca ou milho. Ele é muito popular nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás.
E o feijão tropeiro é um prato que representa a miscigenação da cultura, meninas. Vocês lembram disso? Miscigenação da cultura gastronômica brasileira, com referências à culinária portuguesa, indígena e africana, dentro de um contexto nômade, conhecido como tropeirismo. Então, é a fusão das três culinárias, portuguesa, indígena e africana. É onde que dá início ao movimento do tropeirismo. Mas qual que é a origem do feijão tropeiro? Pode-se dizer que o feijão tropeiro é um prato originário de um movimento e não de uma região específica. Então, foi um movimento que motivou, que começou tudo. Este movimento se chama tropeirismo, que se resume à atividade comercial, realizada pelos tropeiros, que eram carregadores de mulas, gados, cavalos, comerciantes, que atuavam principalmente entre as regiões centro-oeste e sudeste do Brasil, durante os séculos 17 e 20. Cris? Então, sim? A Tatiana falou assim, bota um zoiudo em cima aí, porque também é tradição nossa, colocar um ovo estrelado em cima, o famoso zoiudo, né? Delícia! Amo! Deixa eu pegar um zoiudinho aqui. Então... Ai, que delícia! O Cris vai comer o prato dele antes de acabar de falar, gente. Eu tô vendo tudo isso aí. Tô só de olho. Neste período, principalmente no século 17 e 18, a culinária brasileira sofria forte influência de três culturas, indígena, portuguesa e africana. Foi daí que veio a combinação da farinha de mandioca, que é típico indígena, com feijão. Prato com feijão tropeiro mineiro. Esse feijão tropeiro, para facilitar o transporte de alimentos, os tropeiros costumavam carregar ingredientes secos e não perecíveis, como farinha de mandioca, farinha de milho, feijão, tocinho, charque, sal e café. Esses ingredientes formavam a base da dieta dos tropeiros, né? Que os mantimentos e utensílios de preparo que eram carregados dentro das bruacas, que é bruacas, tá vendo, gente? Esse recipiente que iam todos esses ingredientes, que eram caixas de couro presas nas cangaias dos animais de transporte. Então, nós falamos no programa No Entorno do Fogão a Lenha, quando na roça não tinha geladeira. Não chega a ser bem um tropeiro, mas, por exemplo, a carne de sol guardava no óleo, ou as coisas, ou às vezes a carne seca, né? Carne de porco. Para conservar o alimento, né? Com sal, né? Que o sal conserva, etc. Desidrata os alimentos ali, dura mais. Então, os tropeiros usavam essa estratégia a fim de quê? De uma durabilidade maior nesses alimentos. Durante as viagens que duravam meses, até anos, né? E essa era uma época também do ouro, né? Dos diamantes, do ouro. Tanto é que nosso estado chama Minas Gerais. Quem não conhece, quem te conhece, não esquece jamais. Minas Gerais. Então, o tropeiro segue toda essa história do nosso estado. E assim que surgiu o feijão tropeiro, uma maneira prática e nutritiva de preparar alimentos secos, duráveis e capazes de suportar longas jornadas dos tropeiros. O prato ganhou popularidade no estado de São Paulo, Minas, Goiás. Então, gente, os ingredientes, basicamente, é feijão, carne seca, tocinho, farinha de mandioca ou de milho. Se eu falar mais uma vez, eu acho que nós vamos terminar essa live aqui todo mundo comendo tropeiro. Eita! Sugestão. Mas eu peguei alguns... gente, mas falar de comida é gostoso demais. Nossa! Delícia! Falar é bom demais, comer melhor ainda. É uma delícia. Gente, eu peguei uns contos só para ilustrar um pouquinho, e eu já estou finalizando. São várias as verdades, né, sobre a questão do feijão tropeiro, como uma expressão culinária quase extinta da profissão, e seu nome eternizou. E eles linkam muito a questão da comida de avó ou de avô, que é imaginária da cozinheira de mão cheia. Ó, pra você ver, tem a fantasia por detrás do feijão tropeiro também. A psicanálise chegando aí. A mineira da preferência, que ultimamente costuma associar os pratos caseiros e caipiras de nossa memória. A memória o quê? Simone, Rose, Fernanda, aquela memória afetiva. Então,
muitas das vezes eu gosto de ir para a roça para comer aquele tutu, comer aquele tocinho, aquele feijão tropeiro, que só minha tia, minha avó fazia, né? A gente sempre associa. Verdade. Remete às memórias afetivas, né? Nós trazemos isso na essência da alma, no coração. Sim. E teve uma pessoa aí, Cris, que falou que só faltou uma couve, aí é uma pessoa que já passou um comentário, né? Olha aí, nosso presidente! Ei, doutor Zilmar! Meu Deus! Olha, o doutor Zilmar tá aí, cadê? Meu Deus! Deus! Oh, meu Deus! Seja bem-vindo! Olha o objeto. Ô, doutor, para você eu tiro o chapéu. Vamos tirar o chapéu, gente! Ô, Cris, quando você falou, quando você trouxe o tropeiro, já veio à minha mente a couve, que eu esqueci quem foi que falou, e outra coisa que é o quê? Que acompanha geralmente o prato, pelo menos mineiro, né? Um lombo de panela, um lombo assado. Sim, mas só que a couve, eu não trouxe ela para cá, porque eu comi ela toda mais cedo, viu? É Rose, né? A gente sobrou. Gente, ele é muito comilão, gente. O que é isso? Que delícia! Aí, gente, tem só uma coisa. Eu peguei um conto só para ilustrar e já passo minha palavra. Até mais ou menos os anos 1950 e 60, antes de um caminhão desconsolidar como principal meio de transporte, a carga e dos alimentos industrializados ganharem espaço, assim como os grandes mercados, os tropeiros, sempre no masculino, eram figuras muito frequentes no sertão do Brasil, em todas as suas regiões. Está vendo, gente? É um pouquinho de história. Tinham primordial a difícil função de transportar de um povoado ao outro e alimentos produzidos nas roças, processados nas pequenas indústrias domésticas, né? Vaqueiros e vaqueiras. Tem um relato no Vale de Jequitinhonha que eu peguei. Nome fictício, vou chamar ele aqui, Senhor Madeira, um dos últimos tropeiros do Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, falou de sua vida ao Museu da Pessoa, quando já caminhava para os 86 anos, em 2007. Ele começou na profissão pouco depois da morte do pai, também tropeiro. Tinha, então, 10 anos de idade e sua primeira função foi a mesma de todos aqueles que iniciavam na tropa, cozinheiro. Aí, ó. Um pouquinho de conto para ilustrar o nosso tão famoso e apaixonante tropeiro. Então, Cris. E apaixonante. A gente tem ganhado tantas mensagens lindas, Cris. Do doutor Zilmar, um monte de declaração. Ele sabe que nós amamos ele demais. E todos que estão aí, gente, que delícia vocês mandando mensagem. Que delícia. Isso anima a gente a cada sexta-feira mais. É muito bom. Doutor Zilmar, gente... Doutor Zilmar, para quem ainda não o conheceu, é o presidente da Sociedade Psicanalítica Minha Esperança, da qual nós somos filiados. Né? Ele falou que nós somos orgulho, ele é que é o nosso orgulho, porque nós somos fruto dele. Nós somos a sua realização, você é a nossa também. Então, a gente aqui rasga seda. Não é, gente? A gente rasga seda, porque a gente Meu Deus! Meus filhos! Oh, meu Deus! É muito amor. Né? Eu gostaria, meninas... Aí eu gostaria de chamar a minha... Cris, só uma curiosidade. Sim. E hoje também tem esse tropeiro com toda essa história, mas nós também temos hoje em dia o tropeiro vegetariano, né? Verdade, gente. A comida vegana, ela está aí em todos os lugares, porque o povo está assim, chegando. Eu, por exemplo, tenho um filho que é vegano, então ele faz a comida dele e, sinceramente, não deixa nada a desejar. Então, são novas modalidades, novas receitas, né? Eu falei do tropeiro tradicional, mas esse aqui eu fiz foi um tropeiro vegano, tá, gente? Uma farinhazinha com feijãozinho e aí você pode colocar uma carne de soja, uns temperos assim mais... Na verdade, as carnes exóticas veganas são substituídas por legumes, né? Leguminosos. E porque eles acreditam, né? E que a dor do animal, ao ele ser sacrificado para nos proporcionar o alimento e seus sabores, né?
isso nós carregamos uma vez que nós ingerimos. Mas assim, são filosofias de vidas, né? São distintas e atingem a proposta de vida de cada ser humano que assim acredita como suas referências, até mesmo seus sistemas de crença. E por isso que a gente trata tudo com muito respeito, né? Tudo com muito respeito. Temos que levar nossa gratidão aos animais que nos sustentam, que se doaram a vida para nos alimentar, né? Aí, ó, o amigo de Rose, eu imagino, Bigode aí, ó, Bigode, antes tarde do que nunca, atrasado é melhor que no dia. Chegou na hora certa. Aqui, o Bigode chegou na hora certa, na hora da comida, Bigode. Ei, tia, comi, eu não aguentei não, comi tudo. Quanto mais eu falo, mais fome dá. E nós vamos ficar só no tropeiro? Não, agora, imperdível, meninas, me ajudem aí, que hoje eu tô precisando de uma norte aqui. Ai, gente. Por causa desse tropeiro. O que será isso aqui, gente? Olha, não é de moleque, não, hein? Não é, não. Eu vou chamar minha amiga, parceira, Fernandinha, para falar um pouquinho dos comes e bebes dela aí. Fala aí, Fernandinha. Feijão de corda deve ficar... é mesmo, hein? Eita! Pois é. Boa noite, Mariquinha. Chegou agora, seja bem-vinda. Ô, gente, olha, eu vou falar, isso aqui é gostoso demais. Quem sabe? Delícia! Nesse inverno, então. Uau! Eu acho que não é açaí. Deixa eu ver, não é açaí. E não é caldo. Não, é claro que não. É uma comida, ó, cheia de, como diz minha avó, substância. Gente, Fernanda, paneladas assim, ó, paneladas. Cheia de substância e, como diz o pessoal, cheia de quê? Trupico. Trupicão. Trupicão, ó. Pois é. Olha, gente, eu vou falar da feijoada. Né? Nós temos aí, sabia? Uma história por trás da feijoada que não é real. Vixe! Vocês sabiam disso, gente? Conta pra gente. Nós vamos conhecer um pouquinho aí do processo histórico, né? Que leva hoje a feijoada a pertencer à nossa culinária brasileira. Nós já ouvimos falar de outras afirmações, por exemplo, né? De comidas do nosso cardápio, de serem inseridas aqui, mas que não são daqui. E a feijoada tem aí um mito, né? Que ela veio dos escravos e que eles começaram a degustar a feijoada por causa dos maus tratos e do que tinha para eles, e eles iam colocando o resto daquilo que os seus senhores não comiam, mas não é verdade. Não é, gente. Não é. Um historiador, João Luiz Máximo da Silva, fez um estudo maravilhoso, e ele procurou na história, revirou e disse que não é verdade. Que muitas vezes... não é, gente. Não é. Olha, a feijoada, por exemplo, implica nas variedades climáticas, ingredientes que trabalham a diversidade histórica e também da criatividade de grandes mestres na cozinha. Claro que tornou-se depois um prato típico, né? Mas não é daqui. Não é. Ele veio da França. É uma gastronomia de lá. Olha isso, não é? Nada a ver com os escravos, então, da África? Gente, olha aqui para vocês verem. A nossa elite, as nossas, né? Porque eram várias, né? Que acompanhavam ali o monarca. Queriam ser europeias. E aí, eles consideravam as referências indígenas como sinal de inferioridade e pobreza. E aí, a comida indígena também. E aí, eles queriam se aproximar da gastronomia europeia. E aí, esses ingredientes vieram de lá, por exemplo, a carne seca, eles tinham hábitos alimentares lá. Os nossos nativos aqui também tinham, claro que tinha. Mas aí eles não queriam pegar só o que os nativos alimentavam. Então, eles começaram a introduzir ingredientes, um no prato dos outros, para poder enriquecer a gastronomia no Brasil, que eles viam os europeus, por exemplo, como pobre, né, uma gastronomia pobre. E aí eles trouxeram de lá parte da cultura, né, da culinária deles, logo lá no período colonial. Eu fiquei muito frustrada, gente, quando eu fui estudar isso e eu vi esse processo o resultado de uma aculturação. Tira aí o processo de mistura, né? Que eles falam até que vinham como contaminação, que envolvia diferentes povos, né?
e aí iam fazendo aquela mistureba toda. Eu fiquei muito triste. Então, mas depois eu fiquei feliz, por quê? Esse alimento beneficiou os escravos de uma certa forma, né, gente? Era um massacre de todos os lados, né? Era uma agressão de todos os lados. E aí, ingredientes como feijão e farinha, né? Que é de milho de mandioca, né, já era importante desde os séculos da colonização. Também nós temos aí o arroz, porque a feijoada ela come acompanhada também, como tropeiro. Né? Lá no meados do século XIX, a gente já começou a dar uma importância muito maior, e é questão de cultura mesmo, inserir a cultura de um povo, né? Na verdade, naquela obrigatoriedade, porque era considerada uma alimentação mais rica. Então, a culinária, gente, ela não é em si apenas um prato qualquer. Né? Nós temos hábitos alimentares, e os nossos hábitos alimentares têm por base a cultura indígena, nativa. Nós temos influências dos africanos, sim, dos portugueses, por causa do período da imigração, não é? A partir do século XIX. Nós temos aí as disponibilidades regionais, porque dentro de cada região foi nascendo ali pratos derivados, que nós podemos também citar esses pratos derivados. Então, cada lugar que a feijoada ela era feita, acrescentava-se um pouco de alguma coisa vinda de outro lugar. É claro que isso demanda tempo, né? Porque é uma construção da história do prato. Então, eu fiquei muito assim... primeiro, eu fiquei muito triste quando eu soube que não era um prato vindo dos escravos. Mas depois, confortou meu coração de saber que eles foram alimentados, porque era uma comida forte, continua sendo uma comida forte. Tanto, gente, que depois que a gente come um prato de feijoada, mal conseguimos andar. Não é verdade? Mas aí é bom porque vem aquele soninho gostoso, né? Fala aí. Isso não, aí. Imagina quando a gente está trabalhando, gente, dá uma lombeira, ou vontade de ter uma rede. Eu acho que nos trabalhos devia ser igual no Nordeste, acho que é no Pará, que eles fecham meio-dia às 2 ou 3, eles dormem 2, 3 horas, depois voltam a trabalhar. Filho, não é só lá, não. Tem muitos outros lugares, inclusive aqui em Minas Gerais, lá em Buritis, as pessoas fecham para o almoço. Mas eu estou olhando aqui que o Alexandre fala assim, aqui no Mato Grosso do Sul chegou a 1 grau, uma feijoada ia muito bem, né? Claro, né? Verdade. Isso mesmo. Verdade. Nossa, 1 grau. Gente, olha... Bem quentinha, aquela da fumaça saindo. Não é? Fernanda. Não, eu tô falando assim, que é engraçado que a gente vai olhando, né? Tudo, nós temos a nossa história, e tudo tem a sua história. Nada não é sem história. Tudo tem uma história. Tudo tem um porquê de acontecer no início. Você falou aí, né? Os temperos que traziam, que as caravelas traziam das Índias, o cravo, a canela, o louro. As especiarias, né? Porque, na verdade, gente, quando a embarcação desviou e assim avistaram-se terra à vista, que seria o Brasil, a chegada dos portugueses, eles estavam indo a caminho das Índias em busca de especiarias. Então, veja bem, em busca de especiarias, algumas embarcações se perderam, e aí essa abençoada veio parar aqui no Brasil. Agora, pensa bem, lá no Sul, por exemplo, ele falou aí, então nós vamos... Ele é no Mato Grosso do Sul. É do Mato Grosso, não é do Rio Grande do Sul, não, Mato Grosso, desculpa. Mas lá no Sul, eu quero falar um pouquinho, por causa do hábito da farinha, né? Que é um hábito indígena, gente, que é uma técnica de preservação também dos alimentos, e que começou a deixar de existir em meados do século XX, porque eles foram perdendo esse hábito. Agora, veja bem, era uma combinação perfeita com a feijoada, né? Porque essa farinha de milho, ela era uma farinha muito desejada, porque, né, as pessoas plantavam milho, então tinha que dar um retorno. Então, o gosto pelas farinhas foi uma característica marcante no período colonial. Isso juntamente com a feijoada, gente. Com a feijoada. Mas esse hábito diminuiu lá no Centro-Sul, e a partir, então, desse momento... as camadas menos favorecidas, as mais populares, começaram a propor na gastronomia coisas que todos poderiam ter acesso. Então, os ingredientes brasileiros aí, como feijão,
a carne seca, que também veio lá de fora, e nós temos aqui, a feijoada, as nossas frutas, porque tudo acompanhava os pratos, as plantas alimentícias em geral, não convencionais e outras tantas que nós temos por aí, foram tomando espaço na mesa do brasileiro. Então, eles começaram a enriquecer a nossa culinária com o que trouxeram lá de fora, mas o nosso Brasil sempre foi muito rico, e eles viram num determinado tempo que não precisavam mais de trazer lá de fora, que aqui tinha tudo que a gente precisava. Ó, o ato de comer não é apenas um ato, gente, um ser humano isolado de outras rotina da gente, não. Comer é parte de uma origem de vida, de sociedade. A prova disso é que são formas na coletividade de obter o alimento. Ninguém obtém alimento sozinho para ele, não é assim? A gente precisa dos outros para nos fornecer. E até mesmo em termos de matéria-prima. Então, que está vinculado ao quê, gente? No uso do fogo, a parte dos elementos sociais que envolve a alimentação, que a colega disse. E aí nós chamamos de comensalidade, que é a prática de comer junto com alguém, partilhando. Ninguém vai fazer uma panela de feijoada para comer ela toda sozinha. Mesmo que as desigualdades sociais existam, quando a gente promove um prato rico em nutrientes, né, ou com mais substância, que mata a fome, ninguém vai comer tudo sozinho, a gente chama o outro para partilhar com a gente. E nesse ano, por exemplo, né, que isso aí, a gente trabalha um pouco da saúde mental, porque quem partilha é rico mentalmente, porque quem partilha entende o poder da empatia, da necessidade do outro, entendeu sua missão aqui na Terra, né? A verdade é essa. Fernanda, e a comida... Não, só que você falou da partilha, e é interessante, né? Que você comendo, partilhando ali na mesa, é partilhar um prazer, né? E assim, um prazer sozinho, ele não tem tanta graça quanto você partilhar, né, com as pessoas. Você prolonga aquele prazer da comida. Você vê que a gente, quando está comendo em família, a gente vai para alimentar ali, mas se a gente ficar na mesa ali conversando, você vai beliscando, não é assim, gente? E a conversa longa, né? Mas isso você sabe por que isso acontece, gente? Sabe por quê? Porque a comida existe antes do ser humano. Ô, gente, é tudo tão perfeito que quando o ser humano começa a existir, ali já estavam os seus meios nutricionais. Então, olha, o que nós temos que fazer, nós que existimos depois desse alimento todo que já estava aí, é partilhar. Não tem outra alternativa para nós a não ser a partilha mesmo. Mostrar que emocionalmente nós estamos evoluindo a cada dia, quando nós atingimos a necessidade do outro, que mentalmente nós estamos evoluindo, porque nós entendemos que mesmo tendo pouco partilhando, diminui a necessidade de muitos. Então nós vamos atribuindo sentidos aos atos da partilha, valores, né? Essas coisas que vão alterando o tempo e a história. Então essa prática compõe o quê, gente? A feijoada traz isso, porque na senzala eles partilhavam. Então, compõe a identidade de um povo, organiza as regras, né? Faz com que enxergamos a hierarquia social. E aí, de acordo com cada época, essa hierarquia vai se transformando. Hoje nós temos aí direitos e deveres, nós temos uma Constituição. Olha, nós estamos falando de feijoada. Então, nós temos carnes nobres, dentro da própria feijoada. Hoje, um prato de feijoada que passou a ser da cultura brasileira com mais frequência fora do Brasil é caríssimo. Um prato de feijoada é caríssimo, um prato de tropeiro é caríssimo. Então, gente, olha, que vocês comam nesse inverno gostoso, muitas feijoadas. Aproveita. Olha, convide, gente. Aqui, ó. Seus amigos, seus parentes, seus filhos, em volta de uma mesa. Resgate o valor de uma família, não é? Viviane tá falando assim, gente, tá dando uma fome aqui, viu? Ai, Então, tá dando uma fome. Mas só para complementar, quando a Fernanda fala sobre essa questão de compartilhar, e a gente sabe sobre a comida, que é um signo do amor também, Shakespeare fala que o amor é o ingrediente que quanto mais a gente divide, mais a gente tem. E fala sério, compartilhar. Quando você está comendo, fazendo uma comidinha gostosa, você lembra de alguém que você gosta, que fala assim, não, essa comida aqui me lembra não sei quem. Gente, é bom demais.
Então, é isso mesmo. A Simone até falou das histórias, das memórias, todas essas coisas. E eu fiquei lembrando que a minha mãe, ela demonstrava muito o amor dela por nós através da comida. Sabe? Quando você chegava na casa da minha mãe, ela fazia questão de te servir alguma coisa, na casa dela sempre com muita fartura, mas o jeito dela demonstrar que você era bem-vinda na casa dela é através da comida. E isso é muito lindo, graças a Deus que aprendi isso com ela. Por isso, vou falar de uma outra comida, mas é um prato típico muito mineiro. Muito mineiro. O que será, meu Deus? É tutu? Ai, eu amo tutu. Não, então bolo de fubá. Não? Não. Frango com quiabo. Ai, é frango com quiabo. Frango com quiabo. Então, o pessoal aí já falou, Cris já falou, e a Fernanda também, quanto que nós brasileiros, nós temos uma comida muito variada, sortida por causa da nossa colonização, né? Mas a origem do frango com quiabo, gente, ela é meio incerta, porque por causa disso mesmo, nós recebemos a contribuição de vários povos, né? Na colonização do nosso Brasil. Mas o frango com quiabo, ele ficou um prato típico do estado de Minas. E ele tem a origem dele lá no século XIX. Por quê? Minas Gerais, ele passava por um período assim, de dificuldade financeira e por causa disso ficava difícil de transportar mercadoria. E os estados mais abastados eram Bahia e Rio de Janeiro. Então, gente, nós somos demais, mineiro é chique demais, porque como a galinha caipira e o quiabo tinham em abundância aqui em Minas Gerais, o que é que os mineiros fizeram? Bora utilizar o que nós temos, e não é por nada não que o nosso tempero é uma delícia. Aí a gente foi caminhando para isso aí, e hoje nós temos muito popular o frango com quiabo. A influência da cultura indígena, africana, portuguesa, porque não tem como sair disso aí mesmo, não, né? Mas os nossos temperos, a gente não utiliza aquela coisa assim, muito forte, né? Mas algumas pessoas gostam de colocar lá, né? Utilizar cachaça na carne, mas a gente usa pouco sal, né? A nossa comida, ela tem muito sabor, né? Pouca gordura, essas coisas todas que a gente também tem, assim, um certo cuidado. Mas o frango com quiabo, ele é um ensopado, característica da culinária portuguesa. Então, aí veio da Portugal mesmo, gente, que foi trazido para a gente. Eles eram preparados pelos colonos com carnes de animais de caça ou animais criados em sítios e fazenda. Por exemplo, galinha e porco. Eu fiquei até lembrando de quando a gente falou sobre em torno do fogão a lenha, como que fica esse negócio, né? E eu estava lendo aqui sobre a galinha caipira, né? De pegar a galinha caipira lá no quintal, o porco que também era engordado no quintal, essas coisas todas, né? Então, é muito assim de casa, essa coisa toda. E o quiabo... Oi. Quero te cortar. Porque nós temos já um convite de aniversário. Porque se for para Simone fazer uma feijoada, nós vamos beirar essa casa. Olha lá, mãe, esse ano não tem feijoada no meu aniversário. Para que ela vai falar isso? Mas a gente pode falar para a Silvia o seguinte: a gente pode comemorar o aniversário dentro do ano de 2021, verdade. Verdade. Se fosse no dia, foi dia 28 de junho, aí não dava para fazer, mas se for dentro ainda... Não... Parabéns! Mas parabéns, Silvia, e receba os nossos cumprimentos, o nosso abraço, mas a gente também aceita lá pro finalzinho do ano, a gente tá junto comemorando. Rose,
pode fazer uma feijoada 28 de julho, que é um mês depois. E também... 28 de julho, 28 de agosto, 28 de setembro, nós estamos aí, minha filha. E se a gente tiver nesse formato, a gente não importa de uma marmitinha voadora chegar na nossa casa. Feijoada. Fala aí. Pela cegonha. Gente, vamos lá, Rose. Vamos voltar lá na frango com quiabo. E eu tô falando de frango com quiabo, gente, eu nem como quiabo, hein? Mas eu sei que é uma iguaria que é muito amada e, assim, traz as pessoas para estarem juntos, porque o quiabo, ele é uma iguaria de origem africana. Mas, e aí eu estava até olhando que, olha, se você gosta muito de quiabo, mas se você for lá para o Sudão, Nigéria, Mali, Guiné-Bissau, Burkina Faso, filha, você vai comer o seu quiabo, tá bom? Nos Estados Unidos também tem, mas é mais lá pro lado dos estados do sul. Então, o quiabo, né, para quem gosta dessa iguaria aí, ele tem... Olha o nome do quiabo, gente. Quingombô, gombô, quimbombó, quimbombô, quigombó, quibombó, quimbombô, quingombó, quingombó e, gente, ainda bem que a gente fala só quiabo, né? Ô, Rose, isso aí tá parecendo chinês. Mas só quiabo. Uai, ô, Rose, peraí, isso é letra de música? Quimbombom. Ô, gente. Comer escutando uma música. Que também. Gente, mas o bom é que, pelo menos o que todos eles têm, né? Que bombom, que bobô, sei lá, o que tá aí, né? O bombom lá, gombó, tem de lá. A Viviane tá falando a Maria assim. Iva toda hora muda o prato de domingo. Olha, começa no tropeiro, vai pra feijoada, vai pro frango com quiabo. Vamos ver se ela vai adotar o da Simone depois, ó. Ô, Ívia, você pode... Qualquer um desses três aí tá muito bem servido, minha filha. E a Viviane falou assim... A Viviane falou assim, caso em janeiro também, que eu falei só em 2021, mas em janeiro também. 21. Dia 21 de janeiro? Não, eu falei que a gente pode comemorar até durante o ano de 2021. Mas a Viviane mora lá em Mato Grosso do Sul, ela só vem para Minas Gerais em janeiro. Então faz em janeiro também. E a gente comemora aquele calor de 40 e a gente comemora meu aniversário comendo. A gente pode fazer um misto, né? Dá pra comer um pouquinho de tudo. Fala, Cris, você queria falar? Você queria falar o quê? Não, fala com essa ouvinte aí que ela pode pegar os 4 cardápios e faz tudo no domingo. Aí cada um comprova um pouquinho. Puxa, mas é trabalho de cada um. Que é isso? É self-service? Bom, vamos falar aqui sobre sobre esse prato. Com o intenso tráfico dos escravos para a América para trabalhar nas plantações, depois foi para a mineração, né, gente? Aí teve esse intercâmbio cultural entre os continentes e com isso veio o quiabo aqui para nós, né? Principalmente para quem gosta. Geralmente, eles eram acompanhados de farinha de mandioca. De novo, vem a farinha de mandioca, que é dos indígenas. Então, quer dizer, a mandioca tem a de mandioca. Tá vendo? Aí, muito bom. Pois é. Olha pra você ver. A mandioca tá lá no feijão tropeiro, tá aonde? Feijoada? Rose, e eu sei bem que você tá comendo uma mandioca aí. Você não vem aqui, a Rose, não vem enganar a gente, não. Tá? Não tem torresmo, não, gente. Deixa eu falar pra você. Cadê o negócio? Presta atenção. Olha. Eu tô comendo. A palhaçada. Gente. Não gostei, não. Eu vou ali e volto aí. Eu vou para aí daqui 5 minutos. Peraí, pessoal. Ô, Rose, isso é o quê? Isso é quibe? Que negócio é esse aí? Não é torresmo. Olha aí. Torresmo de barriga, pelo amor de Deus. Eu tô falando sobre frango com quiabo, mas eu falei para vocês que eu não como quiabo.
Então, o meu marido fez, para enquanto a gente conversa aqui, que é proseando e comendo, ele fez um torresminho de barriga com mandioca. Não. Gente, olha lá. E ela come toda feliz. Aqui, ô Rose, vai comendo aí então, porque não pode falar com boca cheia. Eu aprendi com a mamãe. Não pode falar com boca cheia, só o Cristiano que fala, viu? Pois é. Fala aqui, você viu a Silvia pedindo? Aqui. A marmita da Fernanda falou que queria marmita. A Silvinha tá querendo marmita também, Rose. Pelo amor de Deus. Não, desculpa. Vai dar, não. Vai dar, não. Ô, gente, deixa eu falar do meu frango com quiabo. Amém. Uai, mas você fala aí que tem ainda como a gente fica com vontade. Uai, eu já vou falar logo como que faz esse bendito aí. Porque não é qualquer um que sabe fazer, não, porque o quiabo mineiro, ele é mais sem baba e bem refogado. Mesmo que algumas pessoas gostam do quiabo com um pouco mais de baba, mas isso aí fica a gosto de qualquer um. Porque a baba do quiabo, só falar para vocês aqui, a baba do quiabo, gente, ela ajuda a controlar a diabetes, para quem não sabe, viu? A baba do quiabo é muito importante. Então, ó, para quem gosta, tá aí. Mas, para nós, ele o quiabo é refogado, de forma que fique sequinho, para ser adicionado ao frango previamente cozido e temperado a gosto, com sal, cebola, pimenta. O frango precisa ser bem cozido. E eu, particularmente, ainda dou uma fritadinha no frango para ele ficar assim, mais coradinho. Né, mais gostosinho, eu prefiro assim também. Além de dar aquela cozidinha, eu gosto de dar uma fritadinha nele. E aí depois você vai acrescendo o quiabo com baba ou sem baba, depende do seu gosto, né? Coloca água fervente para incorporar o quiabo e dar mais sabor à carne e uma consistência também. O que a gente faz também, gente, é que frango com quiabo e o quê? Um anguzinho. Tem que ter um angu. Ai, gente. Oroponobis, Rose. Oroponobis com angu, amo. Tá bom, eu não como quiabo não, mas como oroponobis. Aí, tá bom. Ó, já melhorou. Nossa, eu amo, gente. Bom demais. Então, tá perdendo, nossa gastronomia aqui, nessa fartura toda, a gente só fala para vocês, né, que a gente pode comer, deixa eu colocar com essa mão aqui, uma mandioquinha frita, né? Para quem não tá podendo aí comer o frango com quiabo, que é o meu caso, mas eu ia até mostrar o Paulinho para vocês verem, que foi ele que fez, porque ele cozinha muito melhor do que eu. E ele fez, a gente tinha até convidado o pessoal, né, do quarteto para a gente estar junto, mas ainda não estão podendo não, mas quando puder nós faremos uma outra live sobre comida, mas estaremos comendo e mostrando para vocês pelo menos um prato como que se faz. Beleza? Vocês nos acompanharão, ficarão só de água na boca, mas a gente come para vocês. Então, tá servido? Eita! Eu quero! Engraçadinho. Então, bora, Simone! A Simone vai entrar na parada. Simone, que delícia seu prato. Eu sou apaixonada como até não aguentar acordar. Gente, dormi a tarde inteira. Aqui. Todo mundo falou do seu pratinho, meu tadinho, já ficou aqui tem tanto tempo, até esfriou, mas mesmo frio eu adoro. Eu também. Que maldade. Isso é uma maldade. Isso é bem junino, bem julino. Que maldade, gente. Ai, não fale isso comigo, não, gente. Gente, tá tentando dar. Já que tá todo mundo comendo, também vou. O meu é canjica. Amo! Eu também amo canjica. Gente, vocês sabiam o seguinte? A canjica, ela tem uma teoria de que ela, a mais aceita, que ela chegou aqui no Brasil no período
colonial trazida pelos africanos. Só que eles falam canjica, com K, Z e K, que é o quê? Uma papa de milho grossa cozida. Lá no Congo e lá em Angola, no dialeto de lá, eles falam assim, canjica. E aqui no Brasil, ela era muito consumida nas senzalas. Por quê? Ela era, além de muito saborosa, também ela era um prato mais barato. Só que, ao longo dos anos, ela foi ganhando, como a Fernanda falou, dos ingredientes, o Cristiano que vai incrementando. A gente faz, por exemplo, a minha aqui, ela tem leite de coco, tem amendoim, tem leite condensado, né, o leite, etc. Mas ela foi ganhando, porque antes não era, né? Tem a especiaria que também falou, a gente falou isso sobre que é a canela e tal. Então, ela foi tendo iguarias diferentes, mas teve iguarias nacionais aqui, brasileiras também. E também tem outra teoria que falou que ela pode ser originária da Ásia, ou mesmo do Brasil, porque os índios tupinambás, eles comiam muito milho também, muito mingau, muita papa de milho. E uma curiosidade engraçada, no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste, a gente conhece como canjica. No Nordeste, eles falam munguzá. Oh. E no Norte, munguzá. E no Norte também, o que a gente conhece aqui, por exemplo, nós conhecemos como mingau de milho, não conhecemos? Quando você rala o milho, faz aquele mingauzinho de milho, tem gente que fala que é curau, né? Lá no Nordeste também, eles chamam isso de canjica. Esse pratozinho de milho verde, né? Eles chamam de canjica, é engraçado, né? Então, o que acontece? Esse prato também, além de todos esses nomes aí, esse milho, né? Esse mingau de milho adocicado com coco, que também tem gente que chama de canjiquinha, tem gente que chama de papa de milho, até gimbelê, dependendo do estado. Então, você vê que o brasileiro, ele é muito criativo. Esse nome eu nunca ouvi. As comidas. Então, como Fernanda falou, juntando o que a Cris falou, juntando o que Rose falou, vão trazendo a história de um lugar que agrega mais um sabor àquele prato. Então, um prato, se a gente for olhar, ele tem várias pequenas histórias, até chegar naquele prato daquela região. Mas, seja qual for o nome dessa iguaria, ela é muito requisitada em todo o Brasil. E o que acontece? Nós temos então, como esse tanto de nome, é até interessante, né? Quando a gente for fazer esse prato com uma pessoa que vem de fora, saber qual é o nome que ela dá, porque, de repente, você pode estar fazendo um prato com um nome, ela conhece como outro, ela acha que vai comer uma coisa e come outra. É engraçado, né, gente? Interessante essa questão, né? Mas seja qual for o nome, ela é muito requisitada. Nós usamos também muito nas festas juninas, né? Tem as barraquinhas, quer dizer, agora está parado, né? A pandemia, mas a gente usava muito. E eu trouxe para vocês também, que eu anotei aqui, ó, que os benefícios da canjica. Tem uma crença popular também, né? Canjica dá leite para as mães, mas isso é mais uma crença. Verdade. A canjica é rica em fibras, elas melhoram o trato intestinal, ajudam na digestão, elas são ricas, a canjica também é rica em ácido fólico, que contribui para o bom funcionamento do organismo como um todo. Ela possui vitaminas do complexo B, que são responsáveis pelos processos importantes do nosso corpo, como o funcionamento do sistema nervoso, como o metabolismo de proteínas, açúcares, gorduras. E ela tem um tipo de gordura presente nela que é bom para o colesterol e diminuiu, então, também, assim, o risco de doenças cardiovasculares. Poxa, eu vou ter que comer muita canjica, então, né? É bom para a saúde? Bom para a saúde a gente come, né, Rose? E aí a gente tem que também dar uma pausazinha para a gente pensar que todos esses pratos que nós trouxemos aqui para vocês hoje, né, que são, claro, são uma variedade enorme de pratos, mas a gente trouxe só os 4 por causa do tempo, né, para a gente conseguir falar um pouco mais. E a gente trouxe um prato, assim, que é bastante consumido, assim, no Brasil e especialmente aqui em Minas, né? Mas aí a gente pode parar também e ver qual que é a qualidade
da alimentação que nós estamos utilizando hoje, qual é o tipo de alimento que nós estamos dando para os nossos filhos. As crianças, hoje em dia, em muitos lugares, elas comem muito mal, elas comem muito enlatados, elas comem muito coisa industrializada, que são ricas em quê? Em açúcar, em sal, em gorduras mal para a saúde. E a gente sabe que um corpo e mente é uma... Vamos comer canjica, Isaura. Corpo e mente é uma coisa só. Então, quer dizer, se o corpo não está bem alimentado, se o corpo não está funcionando bem, como que vai ficar o nosso mental? Como que vai ficar o nosso psiquismo? Porque um depende do outro. Então, a gente precisa de ter uma alimentação mais saudável, introduzir mais frutas, legumes, verduras, saber a procedência também, né, do tipo de carne que a gente está usando, os embutidos não são muito bons, né? É isso mesmo, né? Cada lugar tem um nome diferente, né? E vai enriquecendo de uma forma e de outra, tanto no nome quanto nas formas de apresentar. Mas, então, vocês podem ver, então, como que é importante a comida, né? Que a comida não é só o corpo. Aqui em casa come a comida da roça mesmo, cuscuz, fubá suado, isso mesmo. São pratos saudáveis, né, Débora? E, então, nós temos que olhar, né? Ter uma atenção especial para o tanto de coisas que a gente está comendo que não são saudáveis. É claro. É o que a Yara está falando aí, ó, que seja nosso alimento, o nosso remédio. Né? Exatamente. Porque o que a gente come é preferível a gente usar, ter o alimento como o nosso remédio para o nosso corpo, para a nossa alma, do que a gente precisar de tomar suplementos, remédios de farmácia. Né? É isso mesmo, porque na natureza ele está todo lá bonitinho, com tudo que nós necessitamos, mas infelizmente a gente quer. Obrigada aí, Grezinha. Mas como a gente quer colocar outras coisas, a gente acaba atrapalhando. É o que a gente estava falando nas outras lives sobre esse desenvolvimento, né? Sem uma análise melhor, né, de tudo que está acontecendo. Então, às vezes, a gente precisa de voltar um pouco para as raízes aí. Né? E assim, é claro que no mundo hoje a gente acaba que come alguma coisinha, né? É um cachorro-quente na rua. Verdade. É uma pizza, é uma coisinha aqui, uma outra ali, mas só que a gente tem que o quê? Fazer um equilíbrio disso, que não pode ser muitas, não deve, né, ser muitas vezes muito usado, que seja de vez em quando, porque tem que ir intercalando. Então, a comida saudável tem que ser o prato principal da nossa mesa, não é verdade? E não dá para ficar falando muito, a gente queria ficar aqui, né, gente? O tempo tá assim, ó, ô Cris, esgotando. Tá acabando. Nós vamos ter que despedir, Cris. Pois é, gente. Você tem uma palavra prévia aí, de 30 segundos, para despedir desse povo lindo que acompanha a gente? Mas antes, por favor, lembre ainda do pessoal, por favor, quem não marcou, né, o like, como é que é o like que faz aí? Para dar o like. Tocar o sininho, né? E compartilhe as nossas lives, né? Compartilhe. E quem sabe a gente inscreve no canal. Aumentar esse público que já está assim maravilhoso, mas nós esperamos alcançar mais pessoas com assuntos da psicanálise que envolvem o nosso cotidiano. Sem ficar nessa conversa maçante, aquela coisa, como se diz, olha, professor e aluno, não. Você vê que aqui nós fazemos questão que vocês participem. Não é verdade? Aqui, Alexandre está falando aí, ó, vai chegar em 7 graus na madrugada, então tem que ser uma comidinha bem quentinha, bem gostosa. Aí nós damos a gente. Então nós temos o tropeiro, tem o frango com quiabo, tem a canjiquinha da Simone e tem canjica. Canjica doce. Canjica doce. E tem a feijoada da Fernanda, aí você escolhe. Gente, e esse like que a gente pede a gentileza de vocês darem aí, é porque o like, que é aquele dedinho para cima, ele mostra que vocês gostaram do conteúdo. E então começa a indicar o vídeo para outras pessoas. E também é importante, gente. Que delícia! E também pode comentar lá, né?
quem não der like pode também, às vezes, não gostei de tal colocação, pode também isso nós aceitamos, tá? Para a gente melhorar. A gente está aberto para todas as opiniões. E para fechar, gente, com chave de ouro, eu vou usar um ditado que meus familiares falavam muito. Minha avó falava assim: Antônio de Bragança, então vamos encher a pança. É isso. Então nós vamos despedindo desse povo maravilhoso, com moda de viola, com comida, pessoal. Ai, que delícia! Com comida, cadê? Eita! E também com o coração cheio de alegria. Muita alegria, porque vocês estão aqui toda sexta-feira nos acompanhando, nos acompanhando, contribuindo com a nossa experiência de vida. E isso não tem preço. Só a comida, com esse gozo, esse prazer de comer, é que faz. Cadê o trem, gente? Se inscreve no canal lá, deixa o like. Até a próxima semana. Com a gente. Esperamos vocês. Obrigada pela companhia. Beijão para todo mundo. Tchau. Que delícia. Já não vejo a hora da próxima sexta. Eu vou